que é o objetivo da aula de hoje. Mais uma vez, muito obrigada, boa noite a todos. Acho que vocês já tiveram aí o primeiro momento com o professor Luan, referente às disciplinas no qual ele está ministrando, e nós vamos, então, dar início à nossa primeira aula, aos nossos primeiros minutos, falando um pouquinho sobre a atividade, aquela que vocês têm como atividade ser realizada nesse primeiro momento, na atividade 2 da nossa disciplina que está no mundo. Alguns questionários, alguns colocaram lá no fórum também, entraram em contato, sobre como é possível gravar um vídeo, né? Então, assim, vamos lá. Estamos em pleno período de pandemia. Acredito que todos vocês, se passaram por algum momento de alguma entrevista de trabalho, algo semelhante, vocês tiveram que fazer isso dentro do momento através de uma entrevista online. Então, vocês tiveram que gravar, às vezes, alguma coisa para essa entrevista, ou para esse processo de seleção. Então, o que eu quero, nada mais é do que vocês demonstrem as habilidades que vocês têm através do tema proposto, para gravar esse tema, vocês falando e me explicando o que vocês entenderam sobre o assunto. Essa gravação pode vir de um celular, então vocês podem pegar o celular, colocar ele na horizontal, colocar ele paradinho, né, para que ele não fique aí movimentando na hora da sua gravação, ir para um local mais calmo na casa de vocês, um ambiente que vocês possam gravar sem muito ruído externo, até para não dar muita interferência na gravação. Falar, né, quem sabe, com um fone, se for possível, então o fone fica mais nítido a sua voz, não fica com tanta interferência do meio. Você, então, vai gravar um vídeo falando sobre o assunto proposto da atividade. A atividade nada mais é do que o conteúdo já trabalhado nessa unidade. Onde e como eu posso acessar esse conteúdo? Primeiro, o capítulo do livro de Gestão Ambiental, Responsabilidade Social e Sustentabilidade do Dias, o nosso capítulo é o capítulo 3. Então, quando você clicar lá, ele vai abrir um livro. Quando você abrir o livro, você vai abrir no capítulo 3. Lá no capítulo 3, você tem as ODS. Então, você tem lá no final, ele falando sobre a ODS. Faça um resumo das ODS. O que é um resumo, professora? É eu ler o capítulo e, dentro da leitura desse capítulo, colocar os pontos principais que o autor abordou sobre o assunto. O que ele aborda sobre o assunto nesse capítulo? Ele fala o que são indicadores, como eles surgiram, quais são os principais assuntos abordados por cada indicador. Então, eu vou fazer um resumo disso e vou explicar com a minha apresentação o assunto. Isso eu tenho certeza que vocês têm condições de fazer isso. Primeiro, gente, eu acho que vocês já sabem que o curso de vocês é bem rápido, são 2 anos. Daqui ao final de 2 anos, o que vocês vão estar fazendo? Apresentando seminários, TCCs, trabalho de conclusão. E, para isso, vocês têm que começar a se portar na frente de uma câmera, né? Então, assim, gravar o celular da atividade. Ai, professora, como que eu faço isso? Poxa, coloca o celular paradinho, faz uma vez, não deu certo, apaga, faz a segunda, não deu certo, apaga, faz a terceira, não deu certo, na quarta, na quinta, eu sei que vai sair. E aí você vai compartilhar o link. O que é um link? É só um endereço de onde eu ou os tutores possa clicar e ali vai aparecer a gravação. Posso gravar no TikTok? Pode. Só que o TikTok tem um prazo, um tempo, né? Ele só vai ser 30 segundos.
Ele não vai ser mais que isso. Se você conseguir o poder de síntese, eu tenho o poder de síntese, professor, eu consigo falar em 30 segundos. Ótimo. Eu falei que é até 5, não falei que tem que ser 5, né? Então, se você tem o poder de síntese, você vai lá e grava do jeito que você achar que deva apresentar os tópicos que você abordou. Não, professora, eu preciso de um prazo maior. Tem uns aplicativos muito interessantes, eu uso bastante, eu acho que vocês também poderão utilizar. Ele tem vários, entre eles alguns gratuitos. O InShot é um deles, tá? Você consegue gravar vídeos e baixar e rodar. O link dele não pesa no seu celular, não faz aí, né, uma capacidade muito grande do que você tem. O próprio Meet te permite, se você tem um Gmail institucional ou um Gmail pago, ele te permite você gravar, tá? Só não permite se você estiver aí usando o Gmail gratuito. Aí ele não te permite a gravação. Você pode gravar no YouTube, você pode gravar no próprio celular e me mandar o link do WhatsApp, ele permite isso também. O Facebook me permite, o Instagram me permite. Eu não exigi nenhum tipo de aplicativo, nenhum tipo de ferramenta. Quem vai determinar isso, através do seu conhecimento, é você mesmo, tá? Então, assim, não é necessário estar com um único link. O que é e o que vai ser avaliado? Poder de síntese, falar sobre o assunto, abordar o tema, são coisas que você vai ter que colocar na sua apresentação. Postura, né? Nossa, professora, eu estou lá na minha casa, com aquele barulho todo, em pleno período de domingo no churrasco, eu resolvi gravar. Olha, não vai ser muito aceito, né? A sua fala, até porque você está tendo uma disciplina, né? Uma disciplina que você está apresentando o seu conteúdo. Dúvidas em relação à atividade? Estamos abertos aí para poder responder. Podem tanto escrever no chat, pode falar, Ana. Fique à vontade. Oi, boa noite a todos. Estão conseguindo me ouvir? Professora, Sim, eu tenho um filho que é youtuber. Daria para fazer e mandar depois aqui, no caso lá na área, não? Com certeza. Tá? Desde que seja a sua fala, a sua gravação, fique à vontade. Tá? Eu preciso que você apresente o tema. Não, agora, sim, a forma, isso tudo vai contar. Sua criatividade, sua persistência, a forma que você abordou o tema, tudo vai contar. Eu nem sabia dessa opção do Google Pago. A gente geralmente usa mais os gratuitos, mas eu vou ver como que faz, que é até melhor, mais adequado, né? Mas então tá, obrigada, era isso, professora. O Gmail, quando ele é pago, você consegue fazer uma reunião pelo Meet sem corte. Quando ele é gratuito, em 1 hora ele cai. Então, a sala você abre e em 1 hora ela termina. Né? Então, você consegue aí administrar mais esse tempo quando ela é paga. Né? No nosso caso, a gente está usando a conta institucional, a conta da UFGD, para abrir essa sala. Por isso que a gente consegue ficar aí um tempo maior e também gravá-la. Se eu fosse abrir pelo meu Gmail particular, que não é pago, aí eu não conseguiria gravar. Você não tem um link para gravar, tá? Dúvidas, gente, na atividade? Não entendi, professora, ainda preciso de alguma orientação? Não? Tudo certo? Você perdeu o começo da explicação, Kelly? Onde estará a atividade? Olha, a atividade ela está lá na unidade 2, atividade. Ela tem um texto explicando.
fala no final dessa atividade o que é o objetivo da mesma, e aí você tem que postar um vídeo, melhor, um link do seu vídeo, relatando o que a atividade tem como foco, que são os objetivos do desenvolvimento do milênio. São 8 objetivos, e eles trabalham na cúpula do milênio, chamado, então, os objetivos da ONU, e eles têm como foco 8 ações que são abordadas dentro do material, tanto do capítulo do livro, quanto da aula que está lá gravada, como também dos hiperlinks, que são 3 vídeos disponíveis. Aborde esse tema, inclua isso na sua visão, lembrando que a pergunta pede relação desses objetivos com ações dentro do enfoque dos governos, seja ele municipal, estadual ou federal. Quem vai decidir isso? Você. Eu quero falar sobre ações do governo municipal. Ok. Aborde dentro das ações do governo municipal, seja dos municípios aqui representados, ou seja de ações que você buscou informações dentro das mais diversas oportunidades que a internet lhe permite para colocar esse banco de dados. Quem vai fazer o roteiro, quem vai fazer a apresentação, quem vai fazer a estrutura, são vocês. Nessa atividade, você pode até trocar ideia com o seu amigo, mas cada um tem que fazer a sua. Tenho que falar sobre as 8? Vamos lá. Você chegou a ler lá, Cláudia, a questão? A questão, ela é clara, né? Ela diz que agora descreva o resultado da sua pesquisa em um vídeo gravado de no máximo 5 minutos, relatando como os objetivos estão sendo aplicados e executados pelos governos, com foco para o Brasil. É necessário que tenha as 8? Eu não vou falar para você que é necessário. Só que em uma apresentação onde a pessoa conseguiu abordar os 8, em uma apresentação que a pessoa focou em um único, como que a gente vai avaliar? Aquele que se dedicou mais dentro da estrutura do trabalho. Por isso que vocês têm aí um espaço de quase um mês para fazer uma atividade. Não tem outra atividade, essa é a atividade. Vocês têm que ler o material e colocar a atividade através do link. Dúvidas? Vamos lá. Pode falar, Ana. Perdão, professora, aonde exatamente está essa avaliação que a senhora falou? Porque eu entrei aqui, não pode entrar se é uma tentativa só. É aqui? Não, ela não permite, ela te dá outras tentativas sim. O que você vai colocar é só o link. A resposta da atividade é uma cópia do seu link. Um link editável, tá? Um link que eu consigo clicar e eu assista seu vídeo. Se for um link que está no seu Drive, o que vai acontecer? Eu vou ter que te pedir permissão. E aí, se no ato da atividade eu estiver corrigindo, eu não conseguir, eu não tenho como te avaliar. Então, coloque links editáveis, que são isso. Anotar, links do YouTube, links do próprio WhatsApp, mas links que eu consigo abrir para poder visualizar a sua gravação. E se você tiver dúvida em abrir a questão, pode abrir. Ela vai te dar permissão de novo. Ah, então tá. Porque aqui, para mim, aparece assim, tentativa permitiva uma só. Não, mas tentativa permitiva de você é assim. Se você clicar para enviar para mim, aí ele só vai permitir uma vez. Não, para leitura não. Tá. Agora, para você clicar e você encaminhar, aí ela só vai me dar permissão uma única vez. Ah, ok, então, professora, essa era a dúvida. Obrigada. Nada. Então, vamos explicar a questão, né, através
desses nossos objetivos, que eu acho que aí vai ficar um pouco mais fácil, né, para vocês também na hora da apresentação do tema de vocês. Então, se eu estou aqui abordando um tema, e esse tema é extremamente importante, ele vai me dar, dentro dessa estrutura, a oportunidade de trabalhar com um assunto que, muitas das vezes, o que acontece? Eu passo despercebido, tá? Então, assim, o tema que a gente está abordando aqui, ele é um tema que veio, né, dentro da estrutura, e ele trabalha com aquilo que é mais importante hoje para apresentar qualquer projeto em qualquer lugar. Então, se hoje, dentro de uma organização, eu estou trabalhando na Secretaria do Meio Ambiente, quero conseguir recursos junto ao Ministério do Meio Ambiente. Lembra disso. Tem que frisar um dos objetivos que consigam abarcar os objetivos da ONU. Ah, professora, eu escrevi o projeto inteiro e esqueci. Olha, uma boa parte dos projetos que não são aprovados é que não remetem aos objetivos que nós estamos falando aqui na aula de hoje. Esses objetivos são extremamente importantes para a conclusão de muitos projetos que deixaram de ser aprovados por não ter remetido à sua visão sustentável, social e ambiental. Os objetivos, eles abordam exatamente essas questões. Então, quando eu vou escrever, eu tenho que saber o que eu estou escrevendo, não só para escrever, mas entender o que esses objetivos têm como proposta. Então, como que eles surgiram? Lá na cúpula do milênio, né? Houve, então, na cidade de Nova York, uma reunião em setembro de 2000 e líderes de 193 países assinaram, então, a declaração desse milênio, que tem como objetivo priorizar a eliminação da fome e da extrema pobreza no planeta até 2015. Nossa, professora, mas 2015, poxa vida, está quase chegando, né? Não, já passou. O que aconteceu? Não conseguiram. Por que não conseguiram? Alguns desses países, em sua grande importância dentro desse cenário como um todo, não levaram muitos desses objetivos como regra dos seus planos e governos para que os mesmos fossem regras para suas políticas públicas voltadas para os seus milhares de problemas sociais, ambientais e econômicos. Então, esses objetivos, eles já vieram, já sofreram alterações e estão chegando aí dentro dessa perspectiva a uma visão que as conferências, né, que vão acontecendo vão sofrendo alterações para chegar a que nós imaginamos de declaração de princípios. Princípios para onde? Para o nosso desenvolvimento sustentável. Como a gente disse aqui na aula da semana passada, a dimensão sustentabilidade, ela é pautada na economia, na visão social e na visão ambiental. Isso tanto nos setores públicos, como também nos setores privados. Esse equilíbrio, né, esse tripé da sustentabilidade, nos leva a pensar em quê? Em uma referência dentro da nossa economia verde, que garanta, então, os princípios voltados para um país, para uma nação, para cidades, estados, municípios, que desenvolvam a visão de sustentabilidade. Para esse princípio acontecer, nós devemos levar em consideração a proteção ambiental, o setor financeiro, a versalidade, a forma do crescimento econômico voltada para projetos que realmente entendam a visão sustentável e protegendo esse meio ambiente,
os riscos ambientais que esses projetos podem e têm condições de interferir, a gestão desse projeto através de minimizar as degradações ao meio ambiente, a participação, né, dessas pessoas que nós sabemos que são os elos, dentro dos elos de produção, é a participação dos clientes e como eles interferem nessa condição, os princípios que norteiam as condições de compromisso, né, das nossas instituições, principalmente as instituições financeiras, e esses princípios são pautados por poluir menos, agredir menos, trabalhar com a visão de políticas nacionais através de uma ação que minimize esses impactos. Como a gente consegue fazer essas questões? Primeiro, esses objetivos têm foco, né? Então, o primeiro objetivo, ele tem como visão acabar com a fome e a miséria. Professora, acabar com a fome e a miséria é quase uma coisa impossível, né? E a gente vê, infelizmente, muito das ações que acontecem não tem como meta a redução da fome. Por quê? Reduzir a fome através de projetos, não só em realizar campanhas para doações, não só em colocar a educação das pessoas, mas também ensinar as pessoas dentro de escolas, dentro de comunidades, dentro de ações que realmente desenvolvam a questão da erradicação da fome, mas através de projetos que reduzem o desperdício de alimentos. Eu tenho absoluta certeza que muitos aqui presentes compram mais do que precisam. Ao ir ao supermercado, não faz um controle do que realmente poderia estar sendo utilizado. Cascas, folhas são muitas vezes jogadas no lixo, tanto em escolas, quanto em creches, ou até mesmo em asilos, ou instituições, hospitais. Por quê? Porque não são tratados como deveriam para a erradicação da fome, da miséria. E isso a gente tem muito dentro de uma política que, por exemplo, os vegetais, os legumes que têm algum ou outro amassadinho, ele não pode ser comercializado. Ele é desperdiçado, jogado no lixo. E com a pandemia, isso ficou ainda mais perigoso. Até para você doar alimentos hoje, você tem todo um protocolo maior por causa da circulação do vírus. Então, essas questões que eu gostaria que você abordasse. Como que nós estamos agindo com o objetivo 1, que é a questão do combate à fome e à miséria, dentro dessa perspectiva da pandemia? Eu sei, por exemplo, que algumas escolas conseguiram fazer políticas de entregar a merenda que eles tinham para as crianças. Então, fizeram uma campanha nas escolas, as crianças que tinham e que estão nessa faixa de pobreza, eles vão até a escola e conseguem levar esse alimento para casa. Mas será que todas fizeram isso? Será que tem prefeituras ou municípios que não conseguiram realizar essa ação, que esse alimento foi para o lixo? Então, você vai poder pesquisar isso e trazer na sua apresentação. Isso é só um exemplo do que está acontecendo hoje. Professora, mas se eu não achar nada, você não pesquisou, que eu tenho certeza que você vai encontrar alguma ação que está sendo desenvolvida dentro da perspectiva de acabar com a fome e com a miséria. Eu tenho absoluta certeza disso, porque eu já li isso aí de 2020 para cá, muita coisa em relação a políticas voltadas para o objetivo 1. Além disso, tem como meta a educação básica de qualidade para todos. Vamos voltar de novo à pandemia.
Será que durante esse período que os pais, tios, avós e tantos outros tiveram que levar a educação de suas crianças, seus filhos, netos, sobrinhos, por causa da pandemia, para os seus lares, será que nós conseguimos levar essa educação básica de qualidade para todos? A gente vai sentir isso no decorrer dos anos? 2, 3 anos para frente? Vamos sentir. Esses alunos vão ter algumas dificuldades. Mas, para isso, você tem aí várias ações que demonstram essa mensuração desse índice de aproveitamento. Por exemplo, a evasão é uma. Quantas crianças que de 2020 para 2021 não fizeram matrícula, não se matricularam por razões de aprendizagem. Então, assim, a meta é fazer com que cada vez mais as crianças frequentem as escolas. Será que nesse período de 2020 para 2021 isso foi fácil? Levar essas crianças a fazer a rematrícula? O meu filho estuda numa escola estadual. No ano de 2020, tinha quase 40 alunos matriculados, esse ano não tem 15. Eu não estou dizendo de uma escola básica de nível fundamental 1. Meu filho já está no 7º ano. Só que, se isso aconteceu no 7º ano, será que não aconteceu também nas fases iniciais? Você pode abordar o tema trazendo para essa realidade. E, para isso, o que você tem que fazer? Pesquisar. Pesquisar lá em ações que foram realmente trabalhadas com isso. Teve escola que não atentou aos prazos? Sim, é uma outra ação que aconteceu. Mas, assim, não vamos falar de achômetro, tá? Então, vou apresentar o tópico. Lembre-se, faça uma pesquisa antes, observe se a fonte que você trouxe é confiável, não trabalhe com dados que você não tem uma fonte de onde que saiu. Eu escutei falar. Escutar falar não pode ser apresentado, porque isso é o senso comum. Então, não é uma fonte confiável. Eu tenho uma amiga que faz... Tá, mas a sua amiga tem uma possibilidade de te informar de onde que essa fonte saiu? Se é do Ministério da Educação, se é do Ministério da Economia, se foi publicada isso em algum artigo dentro das análises do seu município, através de decretos. Lembre-se, não vamos trabalhar com aquilo que alguém me disse, mas sim de fontes confiáveis. Vocês estão fazendo, lembra, um curso superior. Vocês estão fazendo uma faculdade. Então, não é simplesmente pegar o assunto, abordá-lo de qualquer maneira e trazer para o professor para ele ouvir sem uma fonte que realmente diga de onde que você tirou. Eu não quero, na apresentação, que você fale para mim que o objetivo 1 é a erradicação da fome. Isso eu já sei. Eu quero saber se você pesquisou esse objetivo 1 no que está acontecendo agora. Lembra? Na merenda, na troca de, muitas das vezes, de atender abrigos. Se está acontecendo isso agora, quais são as ações que os municípios, que os estados, que as indústrias, que os vários setores estão fazendo? Não é para me falar o que é já está no seu material. Eu quero exemplos de ações que estão sendo trabalhadas nos últimos dias, ou de 2020 para cá, referente a cada um desses objetivos. Vocês estão entendendo que o que é, eu já sei e está lá no material. O que é não é a resposta da questão. Eu quero saber onde que elas estão sendo utilizadas. É diferente de você falar para mim o que é cada objetivo desse.
O que podemos fazer? Essa ação ela pode ser divulgada na educação básica de qualidade para todos e criar ações que te comprometem com o futuro das crianças. Então, eu fui lá e pesquisei que estão tendo ações dentro desse processo para contribuir para quê? Para a capacitação dos professores. Como assim, professora? Olha só, durante a pandemia, se você for fazer uma pesquisa, será que o seu município capacitou os professores para esse período de aula remota? Será que eles receberam capacitação para atender as crianças dentro do processo virtual? Será que eles tiveram equipamentos que foi possível transmitir uma aula online? Será que as escolas se especializaram e capacitaram para isso? Então, é isso que você vai trazer para mim. Você também pode pensar do outro lado. Como que esses pais puderam entender esse processo? Porque em março de 2020, eles receberam as crianças em casa e disseram: agora vocês vão fazer atividades com seus filhos. Muitos desses pais tinham, às vezes, a escolaridade menor que os filhos. E como que isso foi possível? Além disso tudo, será que trabalhos como educação de jovens e adultos, a questão de alfabetização de adultos, continuou no seu município? Foi possível fazer essa ação? Então, assim, você vai trazer exemplos do objetivo que foi e que está sendo desenvolvido aí na sua casa, no seu município ou no seu estado. Igualdade entre sexo e valorização da mulher. Gente, nesse período tem várias ações sendo desenvolvidas. Por quê? A gente sabe que o trabalho da mulher ainda é remunerado menos do que o do homem, mesmo sendo dentro da mesma função. Por que que isso ainda continua? Além disso, a gente tem vários documentos que comprovam que durante esse período de pandemia, o número de violência, abuso de crianças e também de mulheres aumentou muito. Então, essas questões você pode trazer para o seu seminário. De onde que você vai buscar essas fontes? Do próprio Ministério Público, de ações que foram desenvolvidas pela Delegacia da Mulher. Essas ações, então, você traz para o seu trabalho. Lembrando que reduzir a mortalidade infantil é o quarto objetivo. A gente tem consciência que alguns municípios, durante a pandemia, não estavam tendo nenhum dos atendimentos eletivos. Só se atendia para a Covid. Como que ficou essas crianças? Aumentou? Diminuiu? Houve alguma outra ação que eles puderam desenvolver? Para isso, lembre-se, dados que precisam mostrar esta ação sendo desenvolvida. No site do IBGE, eu consigo fazer uma comparação dos números de redução ou aumento da mortalidade infantil. E alguns dos dados podem mostrar essa questão e ações que foram sendo desenvolvidas. Divulgar essa meta, orientar os pais, será que isso foi possível durante esse período? Incentivar a amamentação. Poxa, durante muito tempo, quem tinha condições levava o leite para o banco de leite, né? Você tinha excesso de leite
durante a sua amamentação. Será que nesse período foi possível continuar com o banco de leite ou não? Até porque a gente sabia que boa parte do vírus ainda circulavam dentro de situações como manuseio, questões, por exemplo, do toque, do tato, da saliva. E aí, será que isso foi possível? Então, você vai buscar essa informação para trazer para o seu seminário. A questão também de melhorar a saúde das gestantes. Como eu disse, nem todo mundo conseguiu ter um atendimento nas unidades sanitárias do pré-natal. Será que como foi desenvolvido essa atenção com as mulheres? Será que o número de adolescentes que ficaram em suas casas, que muitas das vezes não puderam continuar tendo essa prevenção, esse número de atenção com palestras nas escolas, será que essa gravidez, o número de adolescentes aumentou ou diminuiu? Então, para isso, eu tenho que buscar fontes para mostrar dentro da perspectiva do meu seminário. Combater, né, doenças como AIDS, malária e outras. Muitas das pessoas disseram assim, no período da pandemia, não existe outra doença. A única doença que está e que vai levar as pessoas hoje a qualquer tipo de atendimento é só a Covid. E as outras, elas erradicaram, acabaram ou não tiveram ações? Se tiveram ações, quais ações que realmente foram possíveis? Será que houve aí a participação de aplicativos que desenvolvam a comunicação com essas pessoas? Eu tenho absoluta certeza que, por exemplo, para os psicólogos, o número de consultas online aumentou muito. Será que também para outros tipos de doença foi possível? Como que o Ministério, as secretarias, trataram essas questões dentro da ação do Objetivo 6? E a qualidade de vida? Nós não podíamos ir para parques, não tinha cinema, não tinha teatro, não tinha, às vezes, algumas cidades até mesmo não permitiam circulação, processo de lockdown. Como que isso foi possível, então, atender a qualidade de vida e respeito ao meio ambiente? Eu tenho certeza que o meio ambiente, sim, houve uma mudança radical. Que mudança? Por exemplo, muitos animais conseguiram reproduzir nesse período. Antes, por quê? Porque o ser humano saiu de circulação e os animais puderam circular com muito mais liberdade. Mares, praias, rios, montanhas também não tiveram tanto efeito da poluição. Animais que precisavam desses lugares mais limpos conseguiram também sobreviver e reproduzir, coisa que há muitos anos isso não estava acontecendo. Mas, diante disso tudo, também nós tivemos aqui no Mato Grosso do Sul um alto índice de queimadas no nosso Pantanal. Então, assim, como que nós tivemos e como nós agimos diante desse contexto? Foi possível realizar ações para atingir o objetivo 7? E, por último, o nosso objetivo 8, que todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Nós estamos com um impacto na economia assustador. Sabemos que durante esse período foi necessário prorrogar várias vezes ações de políticas como a atenção a reforço para a comunidade, através de valores que foram repassados pelo governo, até que muitos nem puderam receber esses valores. Por quê? Porque nem existiam civilmente, não tinham identidade, não tinham CPF, então não puderam receber o auxílio. Para isso, quais ações que realmente existiram nesse período? Para a valorização e integridade da relação e das pessoas. Aqui fica, então, algumas sugestões de ações que vocês podem estar levando em consideração para
então, responder a nossa atividade. Vou parar aqui, eu vi que tinha uma pergunta, mas como eu estava ainda nesse processo para não perder o raciocínio, vamos lá então. Teve escolas que não se atentou aos prazos de licitação e perderam a educação e ficou muito prejudicada, algumas por não ter acesso à tecnologia e outros por não terem conseguido ajuda. Essa ação você pode, Ana, trazer para o seu trabalho, desde que você se lembre, tem que ter uma fonte confiável de onde você tirou a informação. Não é uma professora que contou para você, que aí você coloca. É uma fonte que você sabe que tem essa informação. Pode falar, Ana. Em questão aqui, a 5 e a 7, professora, a gente pode procurar junto ao CREAS e a Vigilância Sanitária, no caso, as informações do nosso município mesmo, né? Com certeza. Se você for abordar ações que eles desenvolveram, sim. Tá? Sim. Mas se você for buscar informações, por exemplo, de secretarias ou de ministérios, você tem que buscar as fontes voltadas para ministérios ou secretarias. A dúvida, porque aí no caso você fala do trabalho, aí você fala do desenvolvimento, mas você não tem como uma fonte, que às vezes não sai no edital, não sai em alguma coisa assim, entendeu? Mas você, por exemplo, Ana, se você tiver um livro, um artigo, algo que foi publicado, lembra que no final da sua apresentação, você pode ir lá e dizer com a sua fala, olha, as fontes que eu pesquisei foram. E aí você fala no final do seu seminário. Tá bom, professora, obrigada. Dúvidas, pessoal? Dúvidas sobre os objetivos, dúvidas sobre a atividade, dúvidas sobre o que nós estamos abordando aqui? Fiquem à vontade para perguntar, se é interesse de todos. Eu já passei, estou quase chegando ao final da aula, né? Nosso objetivo é ficar aqui da primeira aula até 9h25, mas estou ainda com um tempinho de 2 minutos para tirar as dúvidas. Não tendo dúvidas, então eu agradeço a atenção e a forma como vocês estão aí abordando o tema. Lembrando que eu vou parar essa gravação, até porque eu começo a outra aula e não precisam sair, é o mesmo link, tá? Eu só vou continuar. Só que eu preciso interromper aqui, até para poder ter os 2 links depois para botar nas salas separadas. Bom?